Boa tarde, pessoal. O tema de hoje, dessa semana, vai ser sobre intoxicação por ferro, tá? Nessa aula, que são aproximadamente 45 slides, a gente vai falar sobre a epidemiologia da intoxicação, qual a fisiopatologia, a abordagem ao paciente intoxicado, como que será o tratamento e a gente vai finalizar com alguns fluxogramas propostos, tá? O ferro, na década de 90, ele era um dos principais medicamentos que causavam envenenamentos graves em crianças, principalmente crianças menores de 6 anos. De 80 a 85, foram registrados 1.200 casos anuais de intoxicações relacionadas ao ferro, e depois, nos próximos 10 anos, de 86 a 96, houve um aumento de 150% nesses casos de intoxicação, isso nos Estados Unidos. Então, eles começaram a reformular e propuseram algumas medidas. Por exemplo, nos rótulos das embalagens, era descrito que aquilo ali era um medicamento altamente tóxico. Eles começaram a fazer embalagens que era difícil até para adulto abrir, você tem que rodar a tampa, mas fazer uma certa pressão com a tampa para o frasco conseguir abrir. E também reduziram tanto a concentração dos comprimidos de ferro quanto os números de comprimidos dispensados. Então, por exemplo, liberavam ferro para os primeiros 30 dias apenas, né? Então, com todas essas adaptações, foi registrada uma redução importantíssima, tanto nos marcadores de gravidade da intoxicação, quanto na necessidade de uso da deferoxamina, que a gente vai ver que é o quelante de escolha nesse tipo de intoxicação. Então, pode-se considerar que atualmente a intoxicação ela é rara e ela é benigna. Estamos falando da intoxicação acidental, né? Já no Brasil, a gente não tem muito dado para quantificar as nossas intoxicações. Foi levantado a hipótese de que tem menos disponibilidade de suplementos à base de ferro, né? Na verdade, tem bastante suplemento, mas que eles usam doses não tão altas, não tão concentradas. E eu acho que o que mais faz sentido é a outra possibilidade, que é a subnotificação, né? Lembrando que para cada intoxicação é importante a gente preencher a ficha de SINA, né? Porque isso ajuda aí para a gente levantar esses dados epidemiológicos da intoxicação. Bom, enquanto nos Estados Unidos eles colocaram aquelas medidas de segurança, aqui no Brasil o que eu vejo é vários suplementos que levam o composto do ferro e muito atrativos para as crianças. Então a gente vê sabor doce de leite, sabor caramelo, né, sabor brigadeiro, os comprimidos de cores atrativas, né? Então, o sulfato ferroso, que é o composto fornecido pelo SUS, ele realmente é muito pouco palatável, né? Tanto que a adesão ao tratamento dos lactentes é muito difícil. Mas os demais que é encontrado para compra, ele realmente é muito atrativo e favorece em muito a intoxicação na pediatria. Bom, e o que é essa intoxicação? A toxicidade do ferro é basicamente pela produção de radicais livres, né, que causam uma reação que afetam vários órgãos, tá? Então, é uma lesão desde o trato gastrointestinal, que é onde tudo se inicia no processo de absorção, quanto nos outros órgãos, principalmente aqueles que têm atividade metabólica muito elevada. Quando a gente ingere dose fisiológica de ferro, a absorção é um processo ativo, ele depende de um receptor. Mas quando há sobredosagem nessa ingestão,
ocorre uma saturação da transferrina, e aí a absorção agora ela é de outra maneira, tanto de maneira direta pelo rompimento da mucosa gastrointestinal, a gente vai ver mais para frente, e aí tanto também por uma absorção passiva, porque aí ele vai ser absorvido por um maior gradiente de concentração. Como que é essa lesão? É porque os íons vão causar, então, um estresse oxidativo, eles causam inibição de enzimas e eles causam perda da integridade celular. Isso é o básico que acontece, a gente vai destrinchar isso. Que reação é essa? É aquela reação conhecida como reação de Fenton, que ocorre essa peroxidação lipídica, liberando um radical livre extremamente reativo, né? E é ele que é o responsável por causar toda essa lesão celular. E aí, qual que é essa lesão celular? Você tem alteração de membrana, ela perde fluidez, ela perde sua integridade. Você tem alteração da permeabilidade, e aí só daí a gente já tem um desequilíbrio das trocas iônicas. Você tem alteração das proteínas de membrana, então isso já altera toda a função de receptores, de canais e de bombas. Você tem lesão mitocondrial, né? E isso já altera, então reduz a fosforilação oxidativa. E as células eles entram então num mecanismo de morte, de necrose. Tudo começa, né? Conhecendo essa lesão, a gente vê que tudo vai começar lá no trato gastrointestinal. Então você ingeriu uma dose excessiva e aí só aquele contato direto com a mucosa já inicia então a toxicidade local. Tem uma necrose das células ali da própria mucosa, uma necrose coagulativa. Já começa com agregação de plaquetas, comprometimento da permeabilidade capilar daquele local, tem vasodilatação direta, tem inibição de proteases séricas, né? E aí a gente já entende que inicialmente as manifestações são principalmente dor abdominal, vômito, sangramento do trato gastrointestinal, pode ter diarreia, né? Com toda essa liberação de radicais livres e toda essa lesão celular, a gente já entende que vai acontecer distúrbio ácido básico. A instabilidade hemodinâmica, ela acontece tanto por hipovolemia, há também choque distributivo, há também choque cardiogênico. Mais tardiamente, essa lesão cursa com uma toxicidade hepática, né? Então, tem tanto lesão hepática quanto insuficiência e disfunção hepática fulminante. Pode ter complicação renal e pode ter complicação do sensório. Então, entendendo essa fisiopatologia, a gente já consegue entender quais são os sintomas que a gente deve esperar nesse paciente. Entendendo esses sintomas, a gente consegue jogar essa intoxicação, a gente consegue classificá-la, criar as 5 fases da intoxicação do ferro. Essa cronologia é mais agora que a gente conhece o mecanismo de lesão, mas ela nem sempre vai respeitar essa ordem, né? Isso aí é mais para a gente se organizar do ponto de vista de fisiopatologia, mas pode ser que na hora de atender o paciente a gente entenda que isso aí pode ser diferente, pode não ser tão certinho assim cronologicamente falando, principalmente no caso de intoxicações graves, tá? Mas para a gente ter um melhor entendimento, a gente diminui em fases, manifestações do trato gastrointestinal, que é a fase 1. Ela normalmente começa ali nos primeiros minutos, dura ali nas primeiras 6 horas. A segunda fase da intoxicação é a fase conhecida como fase de latência, onde o paciente ele apresenta uma falsa melhora, aí vem ali nas primeiras 24 horas. A terceira fase é a fase de a gente vê mais intensas manifestações sistêmicas, ela pode ocorrer ali de 24 a 48 horas.
Depois de 2 a 4 dias, tem a fase 4, que é a fase de hepatotoxicidade, e aí o paciente ainda pode evoluir para a última fase, que é a fase 5, que é a fase de obstruções do trato gastrointestinal, que é uma fase mais tardia. Bom, então, conhecendo a fisiopatologia e essas fases, agora é importante a gente ficar atento para como que a gente vai abordar esse paciente. O paciente chega para a gente, é importante a gente mensurar, identificar que tipo de intoxicação é essa. É uma intoxicação leve, é uma intoxicação moderada ou é uma intoxicação potencialmente grave. O que é a dose tóxica? É aquele paciente que ingeriu acima de 60 mg por quilo de ferro elementar. Ou aquele paciente que eu dosei o nível sérico de ferro e ele foi acima de 500. Então, são as duas coisas que a gente tem em mente para a gente saber com qual a gravidade da intoxicação que a gente está lidando. Eu fiz uma tabelinha aqui de consulta rápida para a gente entender que existem vários compostos que contêm ferro no mercado. Eu já falei do sulfato ferroso, que é o distribuído no SUS, né? Mas existem vários outros que são até mais utilizados, porque é aquela história que eu falei, é um gosto melhor pelo menos quando a gente fala de criança, fica mais fácil a adesão ao tratamento com esses compostos. Então, quando a gente recebe um paciente que ingeriu um composto férrico, a gente tem que entender qual composto que é esse e quanto de ferro elementar que tem nesse composto. Então, por exemplo, o sulfato ferroso. A apresentação do sulfato ferroso são 125 miligramas de sulfato ferroso por ml, mas de ferro elementar são 25 miligramas por ml. Então, a minha conta toda vai ser baseado aqui no 25 miligramas por ml de ferro elementar. É isso que a gente tem que saber, é isso que é o tóxico. Vou fazer um exemplo de cálculo aqui que vai ficar mais fácil para entender. Então, vamos lá. Uma criança ingeriu um frasco de sulfato ferroso. Então, olho lá na minha tabela, o sulfato ferroso, esta é a apresentação do sulfato ferroso, porém eu sei que nessa apresentação de 125 mg por ml, eu tenho 25 mg por ml de ferro elementar. Então, eu vou saber quantos ml de ferro elementar que essa criança ingeriu. Então, lembrando que a gente vai pensar sempre na pior hipótese. Mas criança mais derramou na roupa do que ingeriu o frasco todo. Mas como a gente não tem como mensurar isso, a gente vai ver o que é o restante daquele frasco, o que restou naquele frasco. Bom, não restou nada no frasco desse caso hipotético que eu estou falando, então eu vou considerar que a criança, no pior cenário, ingeriu todos 30 ml. Então, desses 30 ml, se 25 mg por ml é de ferro elementar, então eu sei que ela ingeriu 750 mg de ferro elementar. Qual que é o peso dessa criança? Essa criança pesa 15 quilos. Isso significa, então, que ela ingeriu 50 mg por quilo de ferro elementar. É uma dose digna de nota. Acima de 60, eu sei que eu estou de frente de uma intoxicação grave. Mas de 40 a 60 mg por quilo, que é o caso desse paciente hipotético, eu estou com uma intoxicação moderada e é um paciente que vai ficar comigo para observação hospitalar e abordagem, que a gente vai falar na sequência. Bom, então quando eu pego um paciente ali na primeira fase, na fase 1, que é a fase que a gente chama de gastrointestinal, pode ser, dependendo da quantidade de ferro ingerida desse paciente, que ele já se apresente com esses seguintes sintomas. Sintomas esses que, além dos sintomas gastrointestinais, se tiverem associados com sintomas do sensório, letargia, sintomas hemodinâmicos, né, como choque,
alteração laboratorial, eu estou de frente de uma intoxicação grave, tá? Se por um acaso esse paciente, nessa primeira fase, ele não apresentar sintomas, provavelmente é um paciente que não vai evoluir da forma grave. E isso significa que provavelmente a gente está de frente de um bom prognóstico. O que eu posso fazer nessa primeira fase? Então, o paciente chega para mim ali nos primeiros 30 minutos, né? Eu tenho que considerar se eu vou fazer a descontaminação do trato gastrointestinal desse paciente. Lembrando que descontaminação, eu vou pensar em lavagem gástrica, tá? Posso pensar em oferecer um laxante osmótico que vai puxar, por osmose, vai puxar líquido para dentro das alças intestinais e isso vai facilitar a evacuação. Um método laxativo muito bom, porque você acelera o trânsito gastrointestinal desse paciente, né? Eu só não vou pensar em carvão, eu coloquei carvão aqui, mas deixei riscado e com ênfase que a gente não vai pensar o carvão como um método de descontaminação desse paciente, porque o ferro é um metal e metais não são absorvidos por carvão ativado, tá? Então, é um paciente, então, que eu vou raciocinar se vai valer a pena fazer essa descontaminação do trato gastrointestinal. Eu vou oferecer sintomáticos por todos os sintomas que esse paciente está apresentando e é um paciente que eu posso já começar uma hidratação. Então, descontaminação. Relembrando, não cabe carvão ativado porque metal não é absorvido por carvão ativado. Aí, normalmente, a gente, para pensar em descontaminação, a gente raciocina usando 3 pilares. O tempo. Tem menos de 1 hora que esse paciente ingeriu esse composto? Quando eu examino, é um paciente que ele consegue receber uma lavagem gástrica? Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum fator de risco? Por exemplo, não está sonolento, não está tendo crise convulsiva, não está muito agitado, já não está apresentando muitos vômitos, né? Então, são alguns sintomas, algumas observações ao exame físico que contraindicam a descontaminação, a lavagem gástrica. A outra coisa, eu fiz lá a continha, é uma quantidade potencialmente tóxica, né? Então, normalmente a gente usa esses pilares de tempo, exame físico e medicamento para a gente raciocinar se nesse caso vai ser interessante fazer uma descontaminação do trato gastrointestinal. Bom, forçar vômito vale? É muito raro a gente indicar forçar vômito no paciente, né? Forçar a êmese nesse paciente. Poderia até ser ágil se for imediatamente após a ingestão, né? Ainda no ambiente domiciliar. Mas veja que isso pode causar risco ao paciente, principalmente quando a gente está falando de pais leigos. Então, é um método que a gente não indica isso normalmente, tá? A lavagem gástrica. Antigamente foi super utilizada, era super utilizada, tanto que a gente percebe que ainda muitos médicos têm isso na cabeça. Acha que intoxicação é igual lavagem, mas não é bem assim, tá? Inclusive, tem estudos que mostram que na primeira hora ela recupera muito pouco, talvez menos de 30% da substância ingerida. E lembra que a gente ainda tem que ver que se a gente está falando de criança, a maioria das vezes a apresentação é líquida. Então, essa 1 hora é muito. Em 1 hora, a apresentação líquida já foi absorvida. E se a criança ingeriu comprimido, né? A gente tem que raciocinar qual que é o tamanho dessa criança, o tamanho dessa narina, o tamanho da sonda que eu vou conseguir inserir para fazer uma lavagem. Será que esse calibre dessa sonda é suficiente para eu fazer a retirada desses comprimidos? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Lembrando também o volume que eu vou inserir de soro fisiológico nesse meu paciente, tá? Lembrando que eu tenho que respeitar a capacidade gástrica dele, tá bom? Então, eu deixei descrita a capacidade gástrica de acordo com a idade do paciente. E um adulto, uma sugestão que eu dou,
O frasco de soro fisiológico ele tem 500 ml na maioria dos hospitais. Então, não usa o frasco de 500 ml em todo não para você fazer a lavagem, porque às vezes é um volume muito grande que você vai acabar impulsionando o comprimido ali para o pós-gástrico desse paciente. Então, usa meio frasco, 250 ml, insere ali no estômago do paciente pela sonda nasogástrica e depois retira esses 250 ml e fica ali do lado para ver quantos comprimidos vão sair, se vai sair comprimido. Se ainda tem bastante resíduo, coloca mais 250, tira as 250, coloca mais 250, tira volume. Só termina de inserir, de fazer essa irrigação, essa lavagem gástrica, quando os 250 ml que você colocou de soro fisiológico saiu 250 ml de soro fisiológico translúcido, quer dizer, eu lavei tudo que estava ali no meu estômago. Pronto. Essa foi uma lavagem gástrica eficaz, tá? Bom, a gente falou também de usar aquele laxante osmótico, né, que é o polietileno glicol, conhecido como PEG. Ele pode ser feito de via oral, tá? A dose para desimpactação fecal na criança é 1,5 grama por quilo. A gente dilui ele é muito facilmente diluído, pode diluir em água, se quiser fazer via oral mesmo, pode diluir em suco, e isso vai agilizar a eliminação das fezes. Lembrando que o ferro ele vai ser eliminado ali em grande quantidade pelas fezes. Agora, é muito comum acontecer, quando o paciente usa comprimidos na sua intoxicação, a impactação desses comprimidos no estômago, seja como forma de benzoar, seja ele aderido ali à mucosa. Então, nesse caso, é só endoscopia ou até mesmo remoção cirúrgica, tá? Bom, esse paciente que chega ali na fase inicial, o que vale a pena eu pedir de exame para esse paciente? O nível sérico de ferro. Lembrando que a gente não vai pedir antes de 4 horas, mas também o ideal é que a gente não exceda de 4 a 6 horas para fazer o nível sérico, tá? Antes de 4 horas, se eu pedir antes disso, eu talvez não tenha ali ainda um nível sérico real, e aí eu tenho como se fosse um falso negativo. Então, eu espero pelo menos as primeiras 4 horas, e aí eu doso. Acima de 500, lembrando que é uma intoxicação que eu vou considerar muito grave. Além do nível sérico, conhecendo a fisiopatologia dessa intoxicação, eu sei que vale a pena pedir hemograma, porque o paciente tende a uma leucocitose, tende a um hematócrito elevado, tende a uma plaquetopenia. Eu sei que vale a pena, nessa primeira fase, eu pedir uma glicemia. Eu sei que esse paciente tende a uma acidose, então é importante pedir uma gaso, tá? É importante pedir íons, um coagulograma, provas de lesão em função hepática e provas de função renal, tá? A lesão, função hepática e disfunção renal, elas podem acontecer até mais tardias, mas é importante a gente já ter exames, né? Porque a gente pode também ter uma hepatite fulminante, e também é importante que, se precisar de tratamento para esse paciente, a gente sabe que o tratamento ele pode também cursar com uma disfunção renal, enfim. Então, são exames importantes nessa fase 1 da intoxicação. Se a gente entende que o paciente ingeriu comprimidos, algumas formulações são radiopacas. Então, a gente consegue ver e até mensurar a ingestão desse paciente, para saber se foi uma quantidade tóxica, né? E também saber se esse comprimido está impactado ali no estômago, se eu vou precisar de fazer uma endoscopia ou uma remoção cirúrgica. Vamos passar agora para a fase 2, que ela ocorre de 6 a 24 horas e é conhecida como fase de latência. Por quê? Porque esse paciente ele pode se apresentar assintomático. Aqueles sintomas que ele teve lá no início, principalmente aqueles sintomas gastrointestinais, agora eles se acalmam, porque aquela absorção já foi, aquela absorção tóxica que foi por lesão na mucosa gastrointestinal,
absorção passiva por alteração de concentração de gradiente, aquilo ali já passou. Então, normalmente, o paciente acalma um pouco os sintomas gastrointestinais, tá? Mas, um exame físico minucioso, né? E se a gente repetir exames laboratoriais, a gente pode perceber que, na verdade, é só uma falsa melhora. E esse paciente, sim, ainda tem, mesmo que discretos, mas tem sinais de persistência de intoxicação. Lembrando que quando é caso muito grave, normalmente o paciente não passa por essa fase de latência. Normalmente ele já abre ali na fase 1 sintomas de intoxicação importantes. Nessa fase 2, pedir o nível sérico de ferro pode ser um fator de confusão. Por quê? Nessa fase, o medicamento já está sendo redistribuído. Ele já está entrando ali para células renais, hepáticas, cerebrais, né? Então, se eu tenho um nível sérico alto, confirma que eu tenho uma intoxicação grave. Mas, se ele for baixo, não necessariamente significa um paciente isento de intoxicação. O que é esse tardio? É acima daquelas 6 horas que a gente conversou. Então, 8, 10 horas, aquele na fase de latência. Beleza, agora a terceira fase, e é a fase que o paciente se apresenta mais grave. Lembrando que essa cronologia aqui de 24 a 48 horas pode ser muito mais precoce do que isso quando a gente tem uma ingestão maciça de ferro, tá? Então, essa fase 3 é conhecida como a fase das manifestações sistêmicas. E é quando a gente vê o paciente evoluindo com choque. E hoje a gente vê aqui que o choque, a gente já conversou sobre isso, ele pode ser por vários mecanismos: hipovolêmico, distributivo, cardiogênico. O paciente pode evoluir com sinais de instabilidade hemodinâmica. O paciente pode evoluir com alteração da coagulação e sangramento. A gente tem uma disfunção da trombina, que a gente já conversou sobre isso. Aí o nosso fibrinogênio, ele não é mais convertido em fibrina, né? E aí já começa um estudo de coagulação. Tem agregação de plaquetária, tá? A alteração da gasometria, a acidose, né? Tanto por formações de íons H+, quanto por hipovolemia, o paciente evolui para hipóxia, né? Alterações do sensório pela hipovolemia, pela acidose, porque você já pode ter uma disfunção hepática grande, causando uma encefalopatia hepática, porque você já pode ter esse tipo de coagulação, e você já pode ter, inclusive, edema cerebral, edema que a gente não sabe muito bem qual o mecanismo, mas é visto em pacientes graves. Então, essa é a fase 3, a fase mais grave do paciente. O que eu vou fazer nesta fase? Como que eu vou abordar meu paciente? Aqui é suporte, aqui é CTI e aqui é iniciar o uso do quelante, que é a deferoxamina, que a gente vai citá-la como DFO. Ainda tem a quarta fase, que é a fase mais tardia, de 2 a 4 dias, que é a fase que a gente vê mais claramente a hepatotoxicidade, né? O que eu vou fazer para esse paciente aqui? Bom, nessa fase eu vou ficar muito atenta, né, e monitorizar as lesões e atenta com as disfunções hepáticas, alteração de albumina, bilirrubina, coagulograma, né, e dar o suporte para o paciente. E tem paciente que pode evoluir para a fase 5, que é a fase de obstrução intestinal, que ela pode ocorrer lá depois de 14 dias até 8 semanas. É aquele paciente que teve uma lesão do trato gastrointestinal importante, por aquela lesão oxidativa, e agora ele está sofrendo com a cicatriz. Então, pode ocorrer retrações, e essas retrações vão estenosar o trato gastrointestinal, causando obstruções. Beleza. Então, agora como que a gente vai fazer o tratamento desse paciente? Bom, o tratamento desse paciente
é com um agente quelante, porque não existe uma via natural de excreção do ferro pelo organismo. Então eu tenho que usar um quelante que tem alta afinidade pelo íon férrico, né? Claro que ele vai ser muito eficaz enquanto eu ainda tenho aquele ferro circulante, então nas primeiras fases, nas fases iniciais, mas ele também pode ser recomendado em estágios mais avançados, tá? O uso deste quelante. Quem que é esse quelante? A DFO, a deferoxamina, né? Ela forma ali, ao se ligar com o ferro mais 3, ela forma a feroxamina e ela é excretada pelos rins. E nessa excreção a gente consegue ver que essa feroxamina ela traz para a urina uma coloração, parece um vinho rosé. Quando que eu vou usar então a deferoxamina? Quando é um paciente que está naquela fase de manifestações sistêmicas graves e um paciente que eu dosei o nível sérico ali, deu um nível sérico acima de 500, tá? É administrada de maneira endovenosa, a gente dilui em soro fisiológico e a gente corre na bomba de infusão. O ideal é que ela corra de maneira lenta, porque uma dose acima de 15 miligramas por quilo por hora pode acontecer alguns efeitos adversos. Então, a tentativa é de 5 a 15 miligramas por quilo por hora e ficar muito atento, paciente monitorizado no CTI, porque efeitos adversos podem acontecer, por exemplo, instabilidade hemodinâmica. E doses acima de 24 horas podem ocorrer também repercussões, principalmente repercussões respiratórias. Então veja, a deferoxamina não é um antídoto, não é um quelante tão seguro. Ele não é isento de toxicidade. Então quando a gente lembra do tratamento do paracetamol, que a gente usa N-acetilcisteína, suspeitei de uma intoxicação, vamos fazer N-acetilcisteína, porque é um antídoto muito seguro, não é o mesmo raciocínio para usar a deferoxamina com tanta facilidade assim. Então, existem critérios. O ferro em si, a hemodiálise não serve para essa intoxicação, mas ela serve para, depois que eu iniciei o tratamento com a DFO, então aquele complexo deferoxamina-ferro, isso sim é dialisável, principalmente no paciente que está evoluindo com insuficiência renal. Então, isso sim dá para, já que ele não está conseguindo eliminar bem, excretar a via renal, a gente pode usar a hemodiálise nesses casos de intoxicação. E a exsanguínea transfusão também, se doses massivas de nível sérico de ferro, num paciente que eu já estou dando todo o suporte, num paciente que eu já estou fazendo a quelação e ele ainda continua com nível sérico alto, então dá para se considerar a exsanguínea transfusão nestes pacientes. Então esse é o tratamento para intoxicação de ferro. Agora vamos passar para a última fase, que é a fase dos fluxogramas, né? Para tentar facilitar aí e organizar o raciocínio. Então vamos lá. Vamos começar com o paciente assintomático. Eu tenho um paciente então que recebo, independente da fase que ele se encontra, ele não teve nenhum sintoma gastrointestinal, exame físico normal, não tem queixas. Bom, se eu mensuro a quantidade ingerida desse paciente e eu vejo que foi menos de 20 miligramas por quilo, e é um paciente então assintomático, esse paciente pode receber alta, tá certo? Mas eu não sei a dose ingerida, ou suspeito que seja ali acima da dose tóxica, acima de 20 miligramas por quilo, se for comprimido, vale a pena fazer um raio-x para aqueles medicamentos radiopacos, né, aquelas apresentações radiopacas, e vale a pena eu fazer o nível sérico de ferro, tá? Lembrando daquele prazo, não menos do que 4, não menos do que 6 horas. E aí, se eu tenho um nível sérico de ferro baixo, um paciente que continua assintomático,
aquele exame laboratorial todo normal, é um paciente que eu posso oferecer a alta também, depois daquelas primeiras horas, normalmente 6, 8 horas de observação. Mas, se é um paciente que eu sei que ele ingeriu acima de 60 mg por quilo, eu vou pedir exames, lembrando que exames são todas aquelas alterações que a gente sabe, né? Glicemia, coagulograma, gasometria, íons, hemograma, além do nível sérico, tá? E eu vou fazer aquele raciocínio, se vale a pena eu considerar a descontaminação, usando aqueles 3 pilares. Eu tenho tempo para descontaminar? É um paciente que não tem sintomas que contraindicam essa lavagem gástrica? Foi dose tóxica, né? Quanto à toxicidade de medicamento, a gente já, nesse fluxograma aqui, a gente já viu que é acima de 60 mg por quilo. Então, sim, dose potencialmente tóxica. Então, se for sim para tudo, vale a pena lembrar da lavagem gástrica e talvez também do polietileno glicol. Lembrando que carvão ativado não cabe nesse paciente, né? Mas se ainda assim, nesse paciente que ingeriu acima de 60 mg por quilo, eu tenho um paciente que ficou ali de observação, deu nível sérico baixo, está assintomático, exame laboratorial normal, é um paciente que também merece alta. Agora um paciente diferente, esse aqui já iniciou ali na fase 1 com sintomas gastrointestinais, né? Então, mesma coisa, peço exames laboratoriais, peço raio-x de abdômen se comprimidos, vou avaliar ali se ele tem indicação para fazer a descontaminação do trato gastrointestinal, né? E doso nível sérico de ferro. Então vamos lá, esse paciente aqui foi prognóstico ruim, ferro alto, paciente que mantém-se sintomático, paciente com alteração laboratorial. Então esse paciente que eu estou entendendo que é um paciente grave, esse eu vou coletar uma urina basal e eu vou iniciar o quelante deferoxamina. Paciente com toxicidade sistêmica, né? Coleta a urina basal, inicia deferoxamina. Lembra que essa toxicidade sistêmica que a gente fala ali da fase 3, muitas vezes você vai receber o paciente na fase 1 já grave desse jeito. Então, já é indicação da gente entender que há um mau prognóstico ali e aí vale a pena então iniciar o tratamento, mesmo que não seja um tratamento isento de risco. E aí a gente tem aquela questão da alteração da cor da urina, né? É um paciente, comecei a deferoxamina, colhi uma urina, 6 horas depois eu colho uma nova urina. Teve alteração da cor dessa urina? Paciente que está recebendo o tratamento, deferoxamina, alterou a cor da urina? Não. É um paciente que está clinicamente bem, melhorou com aqueles sintomáticos que eu fiz, melhorou com aquela dose inicial de deferoxamina? Sim. Então, pode suspender esse tratamento, pode suspender a deferoxamina. Então, vamos lá, aquele paciente que eu optei por tratar. Estou tratando, colho uma nova amostra. Mudou a cor da urina? Mudou. É uma urina de cor vinho rosé. Isso ajuda a gente a seguir com o tratamento da feroxamina, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor por que tem a ver essa cor da urina. Então, alterou a cor da urina, vinho rosé? Sim, continua o tratamento da deferoxamina. Não alterou, mas meu paciente continua ruim, continua a deferoxamina. Então, veja que a avaliação clínica do paciente é muito mais importante do que a alteração da cor da urina. Mas por que eu coloquei isso de alterar a cor da urina para ajudar na condução do caso, para ver se eu vou continuar o tratamento com a DFO ou não? Por quê? Aquela coloração rosa avermelhada, aquele vinho rosé, ele significa que houve formação daquele complexo feroxamina. Então, quer dizer, tem ferro ali livre, tem ferro ali circulante, tem ferro que se ligou ao DFO, ou seja,
houve formação da ferroxamina. Então, vale a pena continuar esse tratamento, principalmente se é um paciente que clinicamente continua sintomático. Então, repetindo, a cor da urina é um critério auxiliar, não é isolado. O que eu tenho que considerar para tratar, para considerar a continuação da DFO? Estabilidade clínica, resolução da acidose, melhora hemodinâmica, nível sérico em redução e ausência de sintomas sistêmicos, né? Então, isso é básico. Então, avaliar a cor da urina, na verdade, tem uma sensibilidade muito ruim, né? Se você tem uma baixa diurese, lembra que é um paciente que está grave, hipovolêmico, pode cursar com disfunção renal, então às vezes ele nem tem uma diurese tão boa assim, e aí a coloração nem vai ser tão eficaz. Às vezes eu comecei a ter um início muito tardio da DFO, eu nem tenho tanto íon ferroso assim para fazer aquela quelação e fazer esse fenômeno de alteração da cor da urina, né? Então, realmente é muito limitada essa questão da alteração da cor, mas ainda assim eu resolvi colocar aqui para explicar para vocês por que isso está incluso nos fluxogramas de tratamento, tá? Pessoal, então já tem aí mais de 40 minutos, eu vou encerrar por aqui, tá? Lembrando que estou à disposição para a gente discutir essa intoxicação, se porventura houve alguma dúvida, tá certo? Então, agradeço a participação de todos, até a próxima aula.